Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Leave It to Smith. Leave It to Smith, ou em português seria algo como Deixem com o Smith, ele trata, ele resolve. É um livro de P.G. Wodehouse, um dos meus autores clássicos preferidos de sempre. E este livro é o último volume da série Smith e o segundo da série Blandings Castle. Este autor fazia muito isto de cruzar séries, até porque ele brinca muito com a aristocracia britânica, e então, como não há, realisticamente, ou não houveram assim tantos duques e earls e etc., ele acaba por fundir personagens e cruzar. Então nós temos personagens a cruzarem-se nos mesmos meios e entrarem nas histórias uns dos outros, o que faz bastante sentido. Então nós temos muitas séries que se cruzam e este é então o final desta série Smith. Eu já comecei a ler esta série há bastante tempo, há uns aninhos já. São 4 volumes, penso eu, este é o último. E foi uma jornada muito boa, porque esta personagem do Smith é espetacular. A maior parte das personagens de P.G. Wodehouse são, mas esta é em particular, é uma personagem que eu gosto muito. O Smith escreve-se com P, mas pronuncia-se sem o P. Ele passa a vida a dizer que é P. Smith, mas com o P não se pronuncia. Portanto, é um Smith com um estilo, vá. E ele é precisamente uma personagem com muito estilo, é um rapaz jovem, muito bem vestido, sempre muito bem apresentado, assim quase um dandy da sociedade. Um toque um bocadinho snob, mas muito boa pessoa, extremamente inteligente, muito caricato. Uma personagem extremamente cómica, mas que eu adoraria conhecer, eu adoraria ser amiga dele, porque é mesmo uma personagem muito boa. Nós aqui regressamos ao Blandings Castle, que é uma propriedade que eu conheci então nesta série de Blandings Castle. Estes livros estão em azul com lombada porque fazem parte desta coleção do Blandings Castle. E voltamos a encontrar o proprietário, voltamos a encontrar o mordomo, o secretário horrível, aquelas personagens todas que nós fomos conhecendo no livro anterior. E aqui, por outro lado, cruza-se também o Smith e o seu melhor amigo, o Mike, também é aqui referido, apesar de não aparecer, que são os protagonistas desta série de 4 da história do Smith. Então, isto um bocadinho de contexto. Estes livros, perguntam-me sempre, não estão em português, não estão traduzidos para Portugal. É uma pena, só foram traduzidos 2 e foram a meio de uma série. Não sei exatamente o que é que as editoras estavam a pensar, mas há montes e montes de livros. Este autor escreveu mais de 90 obras. Eu fiz de minha missão ler isto tudo e adoro este autor, faz-me mesmo muito feliz. E não sou a única, porque nós vemos aqui nas citações dos livros, aqui logo no início e aqui logo na primeira página temos assim, não sei se vocês conseguem ler, basicamente diz: tu és uma pessoa muito sortuda. À tua frente estão algumas das melhores e mais engraçadas palavras do melhor e mais engraçado escritor que o século passado alguma vez conheceu. Isto é uma citação de Stephen Fry. E é verdade, este autor é incrível, é tão simples a escrita dele, é tão fácil de seguir, mas é tão irónico, é tão cómico, é mesmo uma história cheia de humor. Eu desafio qualquer pessoa a ler este livro e não se partir a rir uma única vez. Essa pessoa não pode ter sentido de humor, é impossível. Então, contexto dado, vamos à história. De que é que nos fala este livro? Nós começamos esta história em Blandings Castle, portanto, nesta propriedade. E começamos a história com um problema que surge aqui para o cunhado do proprietário, portanto, o marido da irmã. E ele tem uma enteada que lhe escreveu a pedir emprestado dinheiro. Ele precisa de dinheiro para assentar com o marido tem-lhe uma proposta de emprego, mas ela precisa desse dinheiro para conseguir fazer a mudança e tudo o que ela implica. Só que aqui a mulher dele não quer que ele dê dinheiro a esta enteada. Porquê? Porque ela casou com um homem pobre. Ela tinha projetado um casamento de sonho ali para a enteada do marido, com um nobre, mas ela foi-se apaixonar por outro e casou com um pobre. Então ela recusa-se a dar este dinheiro. Portanto, nós temos aqui este senhor extremamente preocupado, extremamente apreensivo porque precisa deste dinheiro, mas a mulher não cede. Então que entra o sobrinho, portanto o filho do proprietário da casa, que nós já conhecemos do livro anterior, o Freddy, e o Freddy ouviu a conversa e diz ao tio: "Ó tio, tenho a solução perfeita. A tia tem aquele colar lindíssimo de diamantes, caríssimo, ali pousado. Portanto, o que tu vais fazer vai ser o seguinte: vais fazer de conta que o colar foi roubado, esconde-lo muito bem escondido,
mandas empenhar, ficas com esse dinheiro, compras um colar exatamente igual para a tia, para substituir aquele, e ficas com esse dinheiro da reserva. E esse dinheiro podes dar à tua enteada e ainda te sobra qualquer coisinha. Ora, o tio fica, obviamente, muito entusiasmado com esta ideia, mas não se sente à vontade para ir roubar o colar da mulher. Então pede ao sobrinho para ficar encarregue disso. Só que o sobrinho também fica um bocadinho receoso. Será que vai ser capaz de fazer isso? Será que ninguém vai dar conta? É então que ele vê um anúncio no jornal. E o anúncio diz: Leave it to Smith. Deixem com o Smith. O Smith trata, o Smith resolve, o Smith faz qualquer coisa. Mais especificamente, o jornal diz que o Smith faz qualquer coisa que não tenha a ver com peixe, mas isso é outra história. Então, o Freddy escreve a este Smith e contacta. Então a nossa história passa para Londres e nós temos então o Smith, voltamos a encontrar esta personagem deliciosa, percebemos também o que aconteceu ao Mike e percebemos também como é que estas histórias estão todas interligadas e o Smith a ser contactado. Mas como isto é P.G. Wodehouse, não podia ser só uma confusão de um colar roubado, era simples demais. Então o que é que acontece? Quando o proprietário de Blandings Castle vem a Londres buscar um escritor, sim, porque a irmã dele está sempre a recrutar escritores e poetas para virem para Blandings Castle passar umas temporadas de graça, ele é obrigado a ir buscar mais um poeta. Só que o senhor tem dois problemas, ou melhor, três. É obcecado por flores, é muito cegueta e anda sempre a perder os óculos. Então, quando vai buscar o poeta, perde os óculos pelo caminho e não se apercebe que o poeta à frente dele não está deliciado a ouvi-lo falar de flores. Está super frustrado, está super chateado, sente-se muito humilhado, nunca foi todo maltratado na vida dele e o senhor, como não o vê e não o ouve, porque ele fica muito calado, muito amargurado, e ele continua para lá a debitar tudo sobre as suas flores, sobre os seus jardins, sobre as suas árvores, sobre os seus arbustos. E nem sequer se apercebe quando o poeta vai embora super chateado. Quando o senhor volta a recuperar os óculos, quem está nessa mesa é o Smith, que é confundido com esse poeta e é levado para Blandings Castle. Então nós temos aqui várias histórias que se cruzam. Eu não sei se fui muito clara, é sempre muito difícil de fazer as premissas destes livros, porque tem sempre mais do que uma linha de história a acontecer, até porque, antes disto tudo, o Smith encontrou uma rapariga bonita por quem ficou imediatamente encantado e soube que ela ia para Blandings, daí ir também atrás, não sabendo que é a mesma casa onde é suposto ele ir roubar um colar. Portanto, são assim muitas histórias, sei que pode parecer um bocadinho confuso, mas é hilariante, é muito cómico, muito fácil de seguir. São capítulos extremamente curtos, o livro não é muito longo, nunca são. E temos sempre a receita do costume, personagens muito caricatas, muito senhoras de si, personagens mesmo com que nós nos apaixonamos e que gostaríamos que fossem nossas amigas. Temos sempre muitas gargalhadas, muitas peripécias, muitos equívocos também aqui pelo meio. Há sempre uma história de amor ou duas, ou até uns amores não correspondidos aqui pelo meio e no final acaba sempre tudo bem. São histórias mesmo de conforto, são daquelas que nos pôr com um sorriso, nos deixar bem dispostos. Eu acabo estes livros sempre com outra coragem para enfrentar o dia, com outra coragem para sorrir, porque são livros mesmo de aquecer o coração. Este em particular eu adorei, acho que foi um final perfeito para a história de Smith. Espero ainda ver a personagem algures. Não sei se vai acontecer, mas poderá aparecer uma referência, assim como o Mike apareceu aqui referido, mas não apareceu. Espero que ainda me vão aparecendo umas referências para o futuro na história de Blandings Castle, mas quem sabe. No final eu gostei muito da história de Smith, acho que acabou perfeitamente, acho que foi o final perfeito para esta série e estou muito curiosa para continuar a história de Blandings, porque de facto tem aqui muito por onde andar e muitas personagens por onde explorar. Eu dei 5 estrelas, como já perceberam pelo meu entusiasmo, adorei e adoro este autor e recomendo a todos vocês que consigam ler em inglês que o leiam porque vale muito a pena. E é isso, pessoal, acho que já me alonguei um bocadinho. Esta é a minha opinião do Leave It to Smith, de P.G. Wodehouse. Digam-me se já conhecem este autor, se conheciam, se ficaram curiosos, se têm curiosidade em ler, deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de um novo autor cómico e clássico. E não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!